Nós vamos falar nessa noite sobre a Reforma Protestante. Feche os seus olhos. Eu não pedi para abrir, né? Abre aí em Romanos, capítulo 1, verso 17. Todos acharam? Então nós vamos orar e logo em seguida vamos ler esse texto bíblico, dando início a essa ministração. Senhor Jesus, nessa noite nos apresentamos diante de Ti e pedimos ao Senhor que o Senhor possa trazer à nossa memória aquilo que é importante, aquilo que nos dá esperança. Nosso intento, Senhor, de contar essa história, de voltarmos à história da igreja, não é no intuito, Senhor, de um saudosismo humano, mas é puramente um desejo profundo de aprender com os acertos dos nossos irmãos e também, consequentemente, aprender com os erros. Nos ensina, Espírito Santo, nessa noite, através da Tua Palavra e através dessa história, a história da igreja, no decorrer dos séculos. E pedimos, Senhor, que nos nossos dias possa haver uma nova reforma, levando a Sua igreja a uma completa devoção à Tua Palavra, trazendo de volta o temor na vida e no coração de cada membro, trazendo o entendimento do sacerdócio espiritual e nos levando a orar mais, a buscar e rebuscar na Tua Escritura a revelação de quem Tu és, em nome de Jesus, amém. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, a palavra de Deus diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, falar sobre a reforma é falar sobre uma defesa da sã doutrina. Falar sobre a reforma é falar justamente sobre o tema que nós iniciamos na semana passada, que é a doutrina ou a sã doutrina, que são ensinamentos que não são meramente correções comportamentais, mas é um ensino bíblico a respeito de quem Deus é, que traz uma transformação não por convencimento, mas por conversão, por uma mudança de mente no coração daqueles que ouvem a palavra de Deus. Então, o texto que eu acabei de ler, de Romanos 16 e 17, mais especificamente o verso 17 de Romanos, foi uma das máximas em todos os tempos e especificamente através de um personagem que se tornou um dos personagens mais importantes da Reforma. Hoje, nesse ano, como foi dito, nós estamos comemorando 500 anos da Reforma. Mas qual era o principal grito da Reforma? Que a salvação não vinha do homem, ou propriamente partia do homem. Que não se trata de uma meritocracia, que não está ligado propriamente àquilo que eu faço para ter benefícios,
mas um reconhecimento daquilo que o próprio Deus eterno e soberano fez pelo homem, por nos amar. Igualmente, o capítulo 4, verso 16 de Romanos, a palavra de Deus diz o seguinte: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Aqui nós temos apenas um registro e um entendimento de que a salvação não vem por obras, mas ela vem pela fé. A fé em Cristo Jesus. Isso não se limita somente aos judeus, que têm por herança, que têm por promessa a salvação preparada para eles como herdeiros do sangue de Abraão. Porque Abraão tinha uma promessa. Deus deu a Abraão e a sua descendência essa promessa. Mas, por causa de Cristo Jesus, não somente a descendência de Abraão, mas todos nós, chamados de gentios. Gentios significa aquele que não guarda a aliança. Que aliança? Aliança de Abraão, aliança da circuncisão. Mas nós guardamos uma nova aliança, aliança não de um cordeiro, fisicamente, mas do cordeiro, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Quantos aqui são da fé? Digam amém. Esse era o entendimento a ser resgatado, porque muitas heresias estavam sendo ensinadas, dizendo que não era unicamente pela fé, mas que nós, cada crente, tinha que pagar um preço. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Gálatas capítulo 3, 24, foi também, talvez, um texto áureo nesse contexto para construir esse entendimento. O verso 24 inicia dizendo: de maneira que a lei nos serviu de aio, a palavra aio é maldição, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permaneceremos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. Então, é pela fé que nós nos tornamos descendência, e não por outra razão. Continuando, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestisse, de sorte ou de sorte, não pode haver judeu e nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa é a beleza daquilo que Paulo em Romanos capítulo 1 está revogando. Em um mundo onde as pessoas elas eram rotuladas por classes, por condição financeira, por cor da pele, por descendência, por nacionalidade, agora, pelo sacrifício de Cristo Jesus, todos aqueles que creem se tornam um em Cristo Jesus. Não havendo mais privilégio por local que eu nasci, não havendo mais um privilégio na carne, mas agora a nossa ligação é no Espírito e no sangue de Cristo Jesus. Então, esse tema tão debatido, ele se resume em um tema: a salvação provém da fé. Irmãos, a igreja verdadeira, ela sempre irá ressaltar esse único tema. Tudo que nós temos é pela fé que nós temos concedida pelo Espírito Santo. Essa interpretação, entre aspas, não é minha. Essa interpretação é do próprio Lutero, dos séculos ali 15 e 16.
Se a remissão de pecados fosse dada em virtude de nossas obras, quando é que saberíamos que a conseguimos? Quando é? Se nós falhamos, se erramos, se é pelo nosso próprio mérito, quando é que nós teríamos confusão? Porque, irmãos, se nós formos guiados pela nossa alma, irmãos, muitos de nós já teríamos desistido. Por quê, pastor? Porque um dia você acha que é crente, e um dia você acha que não é. Um dia você acha que você merece, um dia você acha que você é a pior pessoa do mundo. Então, um evangelho, ou uma religião, que estabelece a salvação naquilo que se faz, nunca essa pessoa terá total e plena convicção, porque o homem é falho. Agora, se todas as minhas convicções são colocadas naquele que não falha, naquele que não pode mentir, naquele que não erra, naquele que nunca falhou, naquele que nunca desiste, certamente, num primeiro instante, pela fé, eu posso ter a certeza da minha salvação, porque isso não depende de mim, mas apenas da segurança, da fé naquilo que Ele proporcionou para nós. Ainda Lutero: Jesus carregou os nossos pecados, culpas e vergonhas na cruz e nos deu a sua vida e o perdão. Recebemos os dons pela fé e somos capacitados pelo Espírito Santo e por isso não nos envergonhamos do Evangelho. Você pode dizer amém, irmão? A reforma foi um movimento espiritual, e não somente espiritual, mas a reforma também foi um movimento político. Quer você goste ou não, a reforma interferiu em todos os aspectos, não somente espiritual, político, mas também social. Lutero não rotulou o movimento como reforma, não foi Lutero que gritou reforma já. Isso é um engano, achar que Lutero fez como foi feito no Brasil, independência ou morte. Mas a reforma foi um grito que foi surgindo pelo próprio Espírito Santo, que antecede o próprio Lutero. Nós vamos falar sobre isso. Agora, o ápice, concordo eu e alguns, que Lutero participou desse ápice, que levou a igreja e o mundo a uma transformação radical. O momento que Lutero, ele pendura ou prega as teses, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, na porta da igreja do Castelo Wittenberg, no dia 31 de outubro, e a tradução dele em Wartburg, pós esse período, irmãos, a história, ela muda de história medieval para um tempo da era da modernidade. Tamanha foi a mudança, que a história muda de medieval para o início da era moderna. Lutero não rotulou o movimento, agora apenas declarou ao mundo aquilo que ele não tolerava mais. As 95 teses, se você for ler, e eu queria que você lesse, irmãos, ela não é propriamente um estudo profundo de teologia. E acredito eu e os pastores que estão me ouvindo, e alguns líderes aqui, que seriam até mesmo capazes de fazer algo melhor do que as 95 teses no aspecto literário. Agora, as 95 teses se tornam tão importantes porque elas se tratam de um brado, de um grito, de uma inconformação em ver os enganos da igreja. Eu estou sendo cuidadoso para falar sobre isso, porque as 95 teses, elas não se tratam de teologia, mas de uma inconformação, aonde é dito, nós não aceitamos as indulgências mais, nós não aceitamos a bula papal, nós não aceitamos que os pobres moribundos sejam roubados e saqueados, enganados, que eles peguem os seus poucos centavos e invistam em algo que não é espiritual. Por isso que as 95 teses se tornam tão importantes, porque ela é um marco de um homem que conhecia o sistema
e pelo poder da palavra, ele se levanta contra esse sistema, ao ponto até mesmo de compor a canção que é cantada nos nossos dias. Castelo forte é o nosso Deus. Era a luta de um homem contra um império. E nós sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra de Deus também nos assegura que maior é o que está em do que aquele que está no mundo. Essa é a segurança da fé. Você pode dar um glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Então a reforma se trata da proclamação da mensagem bíblica, que é muito mais antiga do que o próprio Lutero. Então aqui eu tentei rapidamente mapear para mostrar para você que a reforma ela começa desde os primórdios. E é claro que se a gente tivesse tempo e numa outra oportunidade, a gente vai estudar todas essas eras. Mas a gente tem a primeira era, que é a era do Paulo, do Pedro, do João, do Timóteo, que ficou conhecida como a era apostólica. Pós-era apostólica, nós temos um período de aproximadamente 200 anos, onde a igreja foi perseguida, onde cristãos foram mortos. Eu acabei há pouco de citar Estevão. Estevão parece que dá um start nesse processo de perseguição, mas isso não se limita apenas ao judaísmo, mas o Império Romano, os imperadores, Diocleciano e vários outros começam a matar cristãos num período de mais ou menos 200 anos. E depois nós chegamos no ano 325, onde temos Constantino, marcando o período da Igreja Imperial. Após esse período, nós temos a Igreja Medieval. E no que nos é proposto nessa noite, temos o que chamamos de Igreja Reformada. Reformar, irmãos, é trazer de volta, é voltar ao princípio. Então a reforma não é uma inovação, mas é voltar àquilo que era no princípio, que era a doutrina dos apóstolos. Esse era o desejo da reforma. A era imperial, que é o período onde nós temos o começo de um grande desvio, quando a igreja no ano 325 se casa com o Estado, onde há uma facilitação da religião, onde é proposto o evangelho não mais sendo o evangelho dos pobres, mas agora Constantino muda a história dizendo, olha, o evangelho é a religião universal, tanto que a palavra católico significa universal. Então, quando Constantino elabora o contexto, e não somente ele, mas a igreja católica, apostólica, romana, o que implicava nisso? Uma igreja universal com sua sede em Roma. Isso significa igreja apostólica, católica. Vocês entenderam, né? Ok. Evidente que os cristãos que durante tanto tempo estiveram oprimidos de forma rápida e inesperada, por assim dizer, passaram da prisão para o trono. A igreja perseguida passou a ser a igreja imperial. A cruz tomou o lugar da águia como símbolo da bandeira da nação e do cristianismo. Converteu-se então a religião do império. Então sai a águia e agora entra a cruz como símbolo de Roma. Foi uma fusão. E aqueles que eram perseguidos agora foram adotados como parte integrante desse império, que não era o reino celestial, mas o império romano. Eu quero só observar isso aqui rápido. Uma capital cristã agora, chamada de Constantinopla, ergueu-se e ocupou o lugar de Roma. Contudo, Roma, ao aceitar o cristianismo, começou a ganhar prestígio como capital. O Império Romano ocidental foi derrotado pelas hordas de bárbaros, porém foram conquistados pela igreja. Presta atenção nessa última frase. E fundaram na Europa nações cristãs em lugar de nações pagãs. Esse período, irmãos, é onde o mundo muda completamente.
325, aqui eu só expus o cenário. Era careta ser crente. Agora está na moda ser crente. Muito cuidado com estar na moda. Porque as cidades que eram pagãs, agora por um jogo, elas passam a ser cidades cristãs. Mas até que ponto isso era verdade? Ponto que marca essa era. Observe que nós estamos falando sobre a reforma. E aqui há um ponto, ou um concílio, ou um momento muito importante, chamado de Concílio de Nicéia. O primeiro concílio marcado é o Concílio de Nicéia. Foi um concílio de bispos cristãos reunidos na cidade de Nicéia, onde fica a atual Turquia. Ela foi convocada pelo imperador romano Constantino no ano 325. Mas quem definiu os assuntos debatidos foram os próprios bispos. Foi a primeira tentativa de lutar pela doutrina bíblica. Eu vou mostrar isso porque o seu principal feito foi o estabelecimento da doutrina que defendia que Jesus é Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para você, Jesus é Deus? Ok. Quem eram esses bispos? Esses bispos não eram os bispos da Universal, amém, irmãos? Esses bispos que foram chamados, presta atenção no que eu vou dizer que é muito importante. Tem gente que endemonia o concílio de Nicéia, isso é um erro. Apesar de Constantino ter convocado a Assembleia, aqueles que foram debater foram os 318 bispos. Quem eram eles? Eram os sucessores, os discípulos dos apóstolos, que num período de 200 anos foram perseguidos. Alguns desses bispos estavam com medo de ir até Nicéia, porque eles ainda não acreditavam na conversão de Constantino. Foi uma confusão para trazer eles, porque eles falaram, olha, esse cara estava matando gente até agora há pouco, Roma estava queimando gente, Nero tacou fogo em cidade. Agora, que história é essa de que ele converteu e está levando a gente para ouvir o que a gente pensa das Escrituras? Mas foi isso que aconteceu. Por quê? Porque havia alguém dentro do Império Romano que ele estava sendo usado pelo diabo. O nome dele era Ário. Quem era Ário? Ário era um mestre que tinha conhecimento das Escrituras, que estava inserido, e ele é o pai dos testemunhas de Jeová. Por quê? Porque Ário, naquela época, defendia que Jesus não era Deus e que só existia um Deus e que não existia essa história de trindade, de que só existe um Deus que é Jeová. Deixa eu te dizer algo, Deus só existe um, mas esse Deus, ele é 3 em 1. E essa doutrina foi talvez o primeiro clamor de uma reforma trazido, e eu acredito que gerado pelo Espírito Santo, principalmente esse tema. E essa foi a primeira doutrina, agora documentada, registrada. Irmãos, não adianta a gente apenas pregar, nós teremos que registrar essas revelações para que as próximas gerações possam ver. E por causa dessa reunião, é bem possível que nós estamos aqui nessa noite, cultuando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. No momento oportuno, eu vou ler para vocês a declaração final do Concílio de Nicéia. Irmãos, para mim é algo maravilhoso, porque aqueles bispos, alguns estavam amputados, alguns estavam ali aleijados, feridos, cegos, machucados, pelas perseguições que houveram, mas agora, pelo conhecimento da palavra, eles estão devolvendo a Deus e a Jesus Cristo toda a glória. Então a reforma, ela começa antes do século XV, antes do século XVI, de alguma maneira, Deus está gerando uma reforma. Deixa eu dizer algo para você, querido, a igreja precisará sempre estar reformando. Na sua casa, se você não cuidar, para que a sua casa esteja constantemente sendo cuidada,
em determinado momento, aquela casa irá cair. Depois de um ano, a parede pega mofo, sim ou não? O que você tem que fazer? Reformar. E isso aconteceu em todo o período. Lembra que eu disse que nos séculos futuros foi o ápice. Depois desse período, a gente poderia falar muito sobre isso. Mas aqui agora, caminhando aí 1000 anos, a gente consegue entender de fato que a reforma do século XV e XVI, ela começa agora a tomar um novo corpo. Porque pós o concílio de Nicéia, outros concílios aparecem. Problema, nos outros concílios não foi apenas votado a pessoa de Cristo, a defesa de Cristo, mas agora os bispos que defenderam em Nicéia morreram. E agora não tem mais aqueles que deram a vida por amor às Escrituras, mas agora tem uma geração que não conhece a cruz, que está defendendo não a palavra, mas que está defendendo a religião. Aí nós temos talvez a pior heresia da Igreja Católica Apostólica Romana. Para mim, a maior heresia é a sucessão apostólica. Diga para o seu irmão, sucessão apostólica. Pastor, o que é sucessão apostólica? É o seguinte: agora Jesus Cristo veio na terra, morreu e ressuscitou. Ok? Só que ele deixou 12 apóstolos. E desses 12 apóstolos, ele deixou um. E ele entregou na mão dele, literalmente, a chave de uma pessoa, o Pedro. Essa ideia levou ao nascimento do Papa. Porque o Papa agora é o sumo pontífice. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o representante máximo de Cristo. Ele pastoreia todos. E ele não é pastoreado por ninguém. Então, a partir de 325, a igreja começa a entrar num quadro negro. Por quê? Porque agora eles querem lutar de maneira política para que haja um representante na terra de Deus. Mas o desejo de Deus foi sempre ele ser, na verdade, o próprio Deus de um povo. Sim ou não? Quando o povo pede Saul, qual que é a resposta? A primeira resposta que Deus dá para Samuel? De que o próprio Deus queria governar sobre o povo. Mas há uma carência humana, irmãos, para que haja um líder. O grande problema é que quando há um líder, as pessoas vão amar tanto ele, que depois de um tempo esse líder passa a ser idolatrado. Nesse caso, o Wycliffe começa a atacar os papas. Por quê? Porque a Igreja Católica chegou ao absurdo de proibir a leitura da Bíblia de qualquer outra pessoa que não fosse uma autoridade eclesiástica. Então a Bíblia, nesse período de 1000 anos, some, desaparece. E o que passa a valer é o que o Papa fala. Presta atenção, irmãos. A autoridade suprema não está no que eu falo, mas a autoridade suprema está nesse livro, que é a palavra de Deus. E por 1000 anos, por causa dessa heresia que entrou da sucessão apostólica, o que o Papa falava era o que valia. Irmãos, o maior engano dos nossos dias é a igreja fazer valer mais o que um pregador fala do que aquilo que está escrito. Olhe para mim, me repreenda todas as vezes que eu pregar algo que não estiver escrito. Ou está escrito, ou não está escrito. Esse é o nosso maior desafio. Irmãos, presta atenção, o seu desafio não é aprender a pregar. O nosso desafio é aprender a ser fiel ao que está escrito. Wycliffe revoga isso. E agora um novo tempo começa a surgir. Então, no ano 329, esse homem surge, mais precisamente no dia 31 de dezembro.
ele foi professor da Universidade de Oxford, ele foi um teólogo, e você vai ver essa expressão que eu fiz questão de colocar, reformador religioso. Ele era um inglês, considerado precursor, talvez nesse aspecto do século XV e XVI, um dos primeiros. E que sacudiram a Europa nos séculos XV e XVI. Ele trabalhou o quê? Qual foi a relevância dele? Ele insistiu em traduzir a Bíblia para o idioma que era o inglês, que ficou conhecida como a Bíblia de Wycliffe. Então, assim como eu disse, que a máxima da reforma, presta atenção, é que a salvação vem da fé, a estratégia principal da reforma é: vamos fazer o povo ler a Bíblia. Irmãos, para que você tenha convicção daquilo que você crê, você precisa ler. Agora olha para o seu irmão e pergunta para ele: você tem lido a Bíblia? Porque, presta atenção, a oratória do pregador pode ser boa, mas pode ser que tudo o que ele está dizendo emane do inferno. Alguém me entendeu? Liga a televisão, coloca nesses canais que você sabe qual é. Eu me indigno por ver um discurso que emana do inferno, sacramentado. Parece mais um teatro de homens que aprenderam a mexer com o povo, com um discurso nada bíblico e totalmente anticristão. Wycliffe revoga isso. Ele foi um dos primeiros a denunciar a corrupção católica. Ele anunciou a tese, que depois seria amplamente defendida por Lutero, de que qualquer um que tivesse fé em Cristo Jesus poderia ter a salvação eterna. Outra de suas críticas e um dos seus viés, que tinha alvo a doutrina católica, era a transubstanciação de Cristo no ritual eucarístico. Pastor, o que significa esse palavrão? Simplesmente que no momento da Santa Ceia, aquele pão que você come, ele se transformava no pé de Jesus. Ele se transformava milagrosamente no olho de Jesus. Ele se transformava na cabeça de Jesus. E comer do pão, literalmente, era comer do corpo. E por isso que a Santa Ceia só podia ser feito dentro da Igreja Católica, dentro dos megatemplos, pelo próprio Papa ou pelos seus arcebispos. Porque era uma tentativa, irmãos, de fazer com que o povo se sentisse menor, mais inferior, mais distante de Deus, e aqueles que estão aqui em cima fossem rotulados como mais espirituais, como maiores, a fim de tirar do povo dinheiro. Então, Wycliffe e todos os outros, eles atacam a questão da transubstanciação no ato da Eucaristia, que é o momento da Santa Ceia. Pastor, e o que é bíblico, irmãos? Que nós fazemos a Santa Ceia em memória de Cristo. Não significa que estamos comendo o braço, a perna, mas que estamos em memória, participando do sofrimento de Cristo. Alguém me entendeu? É igual hoje. Eu dizer para você que se você comprar lâmpada, a sua casa nunca mais vai ter trevas. Alguém está me entendendo? Consegue ver onde nasceu? Na transubstanciação, nasce essa ideia de consagrar algo e aquele elemento se tornar um amuleto. Tinha gente que guardava o pão dentro do bolso. Porque se eu tiver um pedaço do corpo de Cristo, o demônio não vai me afligir. Eu vou acelerar por causa do nosso tempo. No ano 369, nós temos o primeiro mártir da reforma, propriamente dizendo. Havia perseguições, sim, mas por 1000 anos houve uma certa paz. Presta atenção,
ao ponto de alguns cristãos pensarem que o milênio já tinha começado. O milênio não é um reinado de paz na terra por 1000 anos, onde Cristo reina. Alguns cristãos acharam lá atrás, em 325, que quando Constantino estabelece a paz, que ele era o próprio Cristo, na sua segunda vinda, no ano 325. Então, por 1000 anos, não havia perseguição. Por quê? Porque tirou a Bíblia. Colocou autoridade inquestionável no homem. E nós não tínhamos testamento, estatuto, prova contra o que estava dizendo. Irmãos, e a partir do momento que eu digo para você que Deus falou, quem é que vai dizer que não é Deus que falou? Alguém tem coragem de se levantar contra Deus? Se eu disser assim, Gleice, Deus me falou para você vender o seu carro. Você vai vender seu carro? Por quê? Porque Deus falou. Agora olha para mim. O que eu falo não é o que Deus falou, mas o que está escrito é o que Deus falou. Por isso que a reforma trouxe de volta a escritura, porque não era mais o que os pregadores falavam, que os papas falavam, que os padres falavam, mas aquilo que Deus realmente tinha falado. John Hus, ele dá a sua vida por isso, e no ano de 415, ele é condenado à morte. Quem foi John Hus? Foi um pensador, mais uma vez a palavra, reformador religioso. Ele iniciou um movimento baseado nas ideias de Wycliffe, que era trazer a tradução, trazer a palavra, tornar acessível as Escrituras. É interessante destacar a sua oposição à venda de indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências eram a compra de terrenos no céu. Era a compra da sua salvação. Era a compra, presta atenção, dos favores divinos. Então, assim como é que chama o bilheteiro? Bilheteiro? Não, tem outro nome. Assim como um bilheteiro, agora a Igreja Católica tinha assumido um papel institucional de abrir a porta do céu para quem pagasse, de fechar a porta do céu para quem não pagasse, e de abrir a porta do inferno para quem ela quisesse. Agora não é mais a minha fé, mas agora é o quanto eu posso pagar para uma instituição, para ela facilitar a minha vida eterna, ou para ela me condenar eternamente. Irmãos, olha para mim, a salvação não vem pela igreja, a salvação se revela no Evangelho de Cristo Jesus. E esse é o meu maior desafio, que você lute por isso, que você brigue por isso. Nós iremos nos levantar contra todas as heresias dos nossos dias. Amém? John Hus, deixa eu pular essa parte. Hus passou a pregar em seus sermões que a Bíblia era a grande autoridade dentro do cristianismo. Isso é bíblico? A Bíblia é a autoridade. A pregação de John Hus sobre a criação de um mundo de justiça social entrava também em conflito com a situação e a exploração da Igreja Católica contra os pobres. Então, deixa eu só fazer nota isso aqui. Quando esses homens começaram a se levantar, havia tanta disputa por poder, que a igreja se divide, e a gente tem o que se chama de cisma do Oriente. Olha para mim, quantos apóstolos foram escolhidos por Jesus? 12. A Igreja Católica arrumou 17 ossadas. Você ouviu o que eu disse? Pedro tinha uns 3 ou 4. Porque, irmãos, quem é que vai dizer que o osso não é do Pedro? Alguém está entendendo? Cada vez mais, numa tentativa de arrancar do povo, através de mentiras, de heresias. Irmãos, o que o osso de Pedro pode fazer por mim? Nada. O que o sangue de Jesus pode fazer por mim? Tudo.
E nessa luta por poder, a Igreja Católica, que dominava o mundo antigo, junto com os príncipes e reis, eles começaram a lutar por poder. E agora, o reino não era mais espiritual, mas era um reino terreno, aonde houveram guerras, aonde muitas pessoas passaram a ser mortas, prisioneiras de guerra, por um sentimento errado de poder. A cisma do Oriente se trata da divisão da igreja. Presta atenção, a heresia que eu disse, que era a pior heresia da Igreja Católica, qual era? A sucessão apostólica. Agora, isso não era por descendência. Agora, você imagina, não é o meu filho que vai ser o meu descendente. Como que se vai decidir isso? Por votação. Agora nós temos, irmãos, alguém que vai ser escolhido como representante de Deus do mundo inteiro. É certo que isso ia dar confusão. E nesse período, a gente tem a cisma do Oriente. Olha para mim, apareceram 3 papas e a igreja se divide em 2. Irmãos, todas as vezes que a gente disputar poder, a gente vai se dividir. O maior engano de hoje é a gente começar a escolher líder, votar, decidir de maneira humana aquilo que é espiritual. A igreja não é partidária. A igreja, ela deve ser uma. Você pode dizer amém? O nosso desafio não é para quem manda mais. O nosso grande desafio é para quem serve mais. O nosso desafio não é ser o primeiro. O nosso desafio é ser o último. E por causa dessa confusão, nesse período, a igreja estava completamente dividida. John Huss foi condenado por heresia nesse período por um concílio. No dia 6 do ano de 415, no mês de julho, ele foi queimado por uma fogueira. Ele foi queimado em praça pública. Mas no momento da sua morte, no momento onde ele está ali para dar a sua vida, ele grita, em meio ao fogo, ele diz, olha, eu sou como um ganso, mas após mim virá um que é como um cisne. O que ele faz? Ele está profetizando que viria alguém, que o império, que a religião não iria conseguir matar. Ele estava dizendo, olha, eu sou como um ganso, eu posso ser morto, mas virá um que é maior do que eu, e vai conseguir fazer o que eu consigo. Por incrível que pareça, há quem diga que John Huss, no seu nome, uma das traduções é ganso mesmo, mas que Lutero significa cisne. E 100 anos ele profetiza que Lutero via. Eu estive na casa de Lutero, eu estive no lugar, eu gravei aquele vídeo do lugar aonde ele nasceu, e por coincidência ou não, tem um cisne lá. Quem não gosta da história, eu acho que já tentou roubar muitas vezes aquele cisne, mas aquele cisne está lá. Irmãos, eles podem matar um homem, eles podem dizimar uma cidade, os céus e a terra podem passar, mas as palavras do Senhor nunca hão de passar. Diga amém. Depois nós temos alguém no cenário, Savonarola. Eu tentei de maneira sistemática apenas pincelar para você. E nós vamos depois disponibilizar todos esses slides no grupo para que você possa estudar. Savonarola tem um papel diferente. Ele se torna um profeta dentro da Igreja Católica, entre a morte de John Huss e a chegada de Lutero. Ele era um profeta. Qual que é o papel do profeta, irmãos? Falar o que Deus quer falar, e geralmente o que a pessoa não quer ouvir. Então eu faço questão de notar Savonarola, porque em meio de tanta guerra, Deus levanta um profeta para combater, para brigar. Depois dele vem Tyndale. Quem foi Tyndale? Tyndale, ele consegue fazer aquilo que Wycliffe não conseguiu. Wycliffe,
intentou traduzir a Bíblia para o inglês, sim ou não? Mas Wycliffe não consegue cumprir a sua tarefa. Mas em 84, nesse processo, Deus levanta aí a Tyndale. Tyndale também professor, um mestre da Universidade de Oxford, ele traduziu a Bíblia para o inglês moderno. Mais uma vez, alguém levando a Bíblia de volta para o povo. Tyndale traz uma mensagem, irmãos, de uma reverência à Escritura extraordinária. Hoje, ali antes do culto, na reunião com os pastores, eu fiz essa citação para eles. Irmãos, o meu maior medo não é não ter o que pregar, é pregar aquilo que não é bíblico. Eu prefiro vir aqui à frente e não ter o que falar, Wagner, do que chegar aqui à frente e falar de mim. O meu maior temor hoje não é não escrever livros, pelo contrário, é escrever livros que sejam bíblicos. E Tyndale, ao traduzir a Bíblia, ele traz o sentimento mais puro e cristão possível. Olha o que ele diz: peço a Deus que registre, para que o dia em que deveremos comparecer perante o Senhor Jesus, que eu nunca alterei uma sílaba da palavra de Deus contra a minha consciência. Tampouco o faria hoje, nem para ter em troca tudo o que existe na terra, seja honra, prazer ou riqueza. Olha, irmãos, que sentimento! Você imagina, Marcos, esse homem traduzindo a Bíblia com esse sentimento. Cada palavra levava ele a um quebrantamento, aonde ele balizava o real significado, tanto no grego quanto no hebraico, daquilo que estava escrito. Olha para mim, irmãos, o que temos na mão é a obra-prima. Deus selecionou pessoas tementes a Deus, tementes a Ele, para trazer esse livro às nossas mãos. Muito sangue foi derramado e hoje nós temos o privilégio de ter esse livro para guiar as nossas vidas. Você pode dizer amém? Amém? Que esse seja o seu sentimento como pastor, como obreiro, como diácono, como membro dessa igreja. Sabe, que você não troque, sabe, nada pela verdade da palavra de Deus. Chegamos no ano de 1483. Quem é esse jovem elegante aí? Lutero. Observe, irmãos, que a igreja não se reforma através da vida de um homem. A questão, sabe, da sucessão apostólica, ela é uma mentira. Porque, olha para mim, todos nós somos sacerdotes, somos um reino de sacerdotes. Eu fiz questão em ser cuidadoso, porque nesses 500 anos há uma tendência de colocar esse homem em evidência. E quem sabe ele não passar para ser, ou passar a ser para nós, o Santo Lutero. Ir na Europa me fez pensar muito nisso. O próprio Lutero não aceitava ser colocado numa condição que não era dele. Mas hoje corremos o risco de colocar o homem no lugar que não é dele. Todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus e todos nós carecemos dessa glória. Mas é claro que Deus escolhe alguém. Quem foi Lutero? Presta atenção. Lutero, ele estudou em Erfurt em 501. Olha, irmãos, a capacidade e as habilidades que Deus deu para esse homem. Vamos ler junto? A letra A em diante. 1, 2, 3 e... músico, filósofo, advogado, teólogo, bacharel e doutor em Bíblia, professor de teologia, vigário distrital dos conventos agostianos da Saxônia, escritor,
orador e bailarino. Perdão pelo bailarino, não resisti. Irmãos, olha a habilidade. Pastor, o que é vigário distrital dos conventos agostinianos da Saxônia? O vigário, presta atenção, a palavra vigário significa representante. Como a ideia era papal, então o Papa era o sumo, e ele tinha representantes. Lutero se tornou o vigário distrital, ele pastoreou, apostolou 11 igrejas de toda uma região. Isso antes de denunciar, porque depois de denunciar, ele perdeu todos os seus benefícios. Irmãos, olha para mim, para que nós tenhamos uma nova reforma, é bem possível que você vai perder tudo que você acha que você tem. Alguns perderam a vida, outros perderam bens, outros perderam familiares, mas a Bíblia nos assegura que aquilo que nós perdermos aqui, nós vamos achar lá. Você pode dizer amém? Esse é o acervo, essa biblioteca, dá uma olhada. Eles ousaram escrever, formar, capacitar as pessoas no conhecimento da palavra. O objeto de estudo principal era a Santa Escritura. Lutero escolhe alguns livros específicos, o de Romanos, o de Gálatas, a Carta aos Hebreus e Salmos, isso no princípio. Mas depois ele estende a sua pesquisa para toda a Bíblia. Qual que era o objetivo principal de Lutero e de todos aqueles que estavam com ele? Presta atenção, trazer uma mensagem simples da palavra de Deus. Sabe o que me assustou? A partir de Lutero, ele começa a prefaciar a Bíblia. O que é prefaciar? É fazer uma introdução de cada livro. Então, quando você vai ler uma Bíblia de estudo, o que tem lá? Gálatas. Quando foi escrito? Tal. Lutero fez isso para que o povo leigo, que não podia ir para uma faculdade, pudesse ter acesso. Eles foram mais avante e eles começaram a desenhar para quem não sabia ler aquilo que estava escrito. Irmãos, há desenhos nessa biblioteca que me assustaram, e eu não posso falar aqui. Mas Lutero estava mostrando para o homem que a Bíblia devia ser lida e compartilhada com todos. Estenda as mãos para cá. Eu quero profetizar essa unção sobre a sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa unção de revelação, de simplicidade esteja sobre a sua vida. A mesma unção que estava sobre os estudiosos, sobre aqueles que acompanharam a reforma, esteja sobre nós, sobre você e sobre mim. Amém? Essa Bíblia aqui, é a primeira Bíblia traduzida por Lutero. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Vamos lá. A reforma que Lutero apregoa ou estabelece, ela não começa na Inglaterra. Nós já estamos vendo que tem um processo, mas ela se desenvolve na Alemanha. E por isso que nós estivemos lá, andando e margeando todo esse processo. Falamos já sobre a reforma de Lutero, falamos sobre o princípio específico da reforma, falamos sobre os principais livros que Lutero estudava. Lutero se tornou um crítico da teologia escolástica, que era essa teologia papal, a teologia da Igreja Católica, a teologia do clero. O seu texto principal foi o texto que nós lemos, Romanos 1,17. A sua teologia estava fundada unicamente na que graça incondicional que chocava com as mentiras papais. No ano de 517, aqui você está vendo um desenho de Lutero pregando. Isso foi literal. Então, no dia 31 de outubro, assim como já citado, Lutero prega na porta da igreja, em um alemão simples, aquilo que todos deveriam saber que era mentira. Essa é a porta da igreja, eu estive lá. Essa foto é uma foto literal, uma foto dos nossos dias, dessa mesma. Essa igreja ainda existe, é conhecida como a Igreja do Castelo. Essas fotos foi eu mesmo que tirei. É a foto da Torre
da Igreja do Castelo. Lutero é convocado pelo Vaticano, após isso, a comparecer em Roma para explicar sobre a sua teologia contrária à Igreja. Lutero fica diante das autoridades do cardeal Caetano, que estava revestido da autoridade do Papa Leão, para absolvê-lo ou para matá-lo. Por que eu quis colocar esse ponto, irmãos? Porque no começo eu disse que a reforma, ela passava pelo âmbito espiritual, ela passava pelo âmbito político e ela passava pelo âmbito social. Olhe para mim e preste atenção no que eu vou dizer. É bem possível que nos nossos dias nós vamos ter que confrontar esse sistema maligno que está presente nos nossos dias. É bem possível que nós tenhamos que estar diante de autoridades nos nossos dias, tanto da igreja como autoridades de nações. A grande questão é se nós estamos dispostos a morrer por aquilo que falamos que cremos. Você só crê de verdade naquilo que você está disposto a morrer. Para mim, o maior sentimento da reforma é porque todos esses homens, eles estavam dispostos a morrer por essa mensagem. A canção que eu amo, e eu sei que você também, que nós amamos, diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Você pode dizer: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se hoje você tivesse que ser levado diante de um muçulmano, diante do ISIS, ou do Al-Shabaab, ou diante de um grande grupo de ateus, e eles tivessem poder de te absorver ou de te matar, você pregaria essa mensagem mesmo assim? Nós precisamos trazer da memória esse ponto importante. Estamos dispostos a reformar, estamos dispostos a dizer o que é bíblico, mas será que estamos dispostos a dar a vida por isso? Então Lutero, ele era um cisne, ele era alguém que Deus escolheu para representar ele. E talvez por uma ironia, Lutero sonhava em morrer, mas Deus não permitiu que Lutero fosse morto por nenhuma autoridade romana. Deus levanta um personagem importante. Aqui nós temos o príncipe Frederico, que era um homem muito rico ali na região da Alemanha, e ele ficou rotulado como sábio. Agora, o príncipe Frederico passa a proteger Lutero. Aqui nós temos o cenário, isso é real, Wittenberg. Wittenberg é uma cidade na Alemanha marcada pela reforma. Aí surge uma grande perseguição. Lutero entra em debate com um teólogo da Igreja Católica, que estava pronto para desfazer ou atacar Lutero. Irmãos, mas Lutero estava com a palavra do lado dele. E após esse debate de João Eck com Lutero, a Igreja Católica perde, o sistema apostólico romano perde. E João Eck, ele fica muito nervoso, e ele volta ao Papa, ele volta ao rei Carlos V, e ele diz: olha, mata esse cara. Só que o príncipe Frederico, ele havia feito um acordo com o rei Carlos V, e o acordo era: olha, eu quero um salvo-conduto, de que em 21 dias, vocês não vão tocar em Lutero. Eu deixo Lutero ir a Roma, eu deixo Lutero debater, e de maneira política, ele consegue um salvo-conduto. A hora que esse João Eck, ele perde o debate, ele fica tão endemoniado, que ele manda matar na hora Lutero. Só que o rei havia assinado um salvo-conduto. Frederico,
pega Lutero, coloca Lutero numa carruagem e leva Lutero embora. O rei é obrigado, pelo documento que tinha assinado, a não matar Lutero por 21 dias. O que Frederico faz? Frederico esconde ele em Wartburg. Escondendo ele em Wartburg. Esse é o castelo de Wartburg. O que acontece aqui em Wartburg? Presta atenção. Lutero consegue traduzir em menos de um ano, olha para mim, toda a Bíblia. Presta atenção. Quem aqui já leu a Bíblia, levanta a mão. Quanto tempo você demorou para ler a Bíblia? A Viviane, 50 dias. Pastora Viviane. Irmãos, Lutero não apenas leu, mas Lutero conseguiu traduzir a Bíblia inteira. Ele foi atormentado por Satanás frente a frente. Lutero foi atacado na mente dele, bombardeado. Mas Lutero estava tão convicto de que a Bíblia era o remédio para o mundo, que ele se tranca num quarto e ele começa a gritar, dentro dessa torre, eu estive nesse quarto, ele só gritava assim, papel, 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 porque ele sabia que o remédio para o mundo era a Bíblia. Olha para mim, o remédio para a nossa sociedade é a Bíblia, irmãos. Esse é o quarto. Eu estive nesse quarto e talvez foi um dos momentos mais preciosos dessa viagem, aonde nós pudemos ver a importância de nos dedicarmos à Escritura Sagrada. Sabe, não basta nós lermos, nós precisamos aprofundar e conhecer a Bíblia. Aqui nesse texto tem praticamente o que eu narrei para você rapidamente. Lutero viveu 63 anos. Lutero morre, mas Lutero não morre assassinado. Deus, de alguma maneira, guarda Lutero. E John Foxe escreve a respeito de Lutero, a respeito do ministério de Lutero. Nós colocamos a referência, Foxe, John Foxe, o livro dos mártires. Eu quis extrair esses 2 parágrafos do livro e eu quero lê-lo. Por quê? Irmãos, olha para mim, nós somos uma igreja missionária. E tem gente que diz assim, olha, eu tenho medo de morrer, é por isso que eu não vou para a Somália. Tem gente que diz o seguinte, olha, eu não quero padecer, é por isso que eu não vou para tal lugar. Ouça o que eu vou te dizer, e deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração nessa noite. Não importa o lugar que você vá, o que importa é se você está no centro da vontade de Deus. O homem pode matar o corpo, Deus tem poder para matar o corpo e a alma. Lutero, Deus levantou ele para esse momento, e olha o que Foxe fala. Os biógrafos costumam descrever e exaltar sua vida e suas piedosas virtudes e também mostrar os milagres neles operados por Deus. Estes existem em abundância em Lutero. Que milagre não parece o fato de um homem, um pobre frade, monge, padre, saído da cegueira de um claustro, prostrar-se contra o Papa, o Bispo Universal, o poderoso vigário de Cristo na terra, e resistir a todos os seus cardeais. Sim, e aguentar a malícia e o ódio de quase todo mundo assestado contra ele, e trabalhar contra o Papa, os cardeais, a Igreja de Roma, coisa que nenhum imperador nem jamais fez, sim, jamais ousou tentar, coisa que todos os sábios antes dele jamais conseguiram realizar. Essa obra milagrosa, presta atenção, de Deus, eu não a considero inferior ao milagre de Davi derrubando o grande Golias.
Então, irmãos, aqui nós temos um panorama da reforma. Nós vamos parar por aqui, nesse momento, e eu vou continuar essa mensagem no dia 26, domingo, a partir desse ponto. Nós vamos ver o efeito da reforma na próxima ministração do dia 26. E vamos dar continuidade ponto a ponto. Porque esse fato que aconteceu 500 anos atrás tem para nós grande relevância. Feche os seus olhos, se coloque de pé nesse momento.